Bem-vindo ao nosso podcast Caso a Caso. Produção e edição, Viviane Acosta. Quer compartilhar a sua história? Chama no direct no Instagram, Viviane Acosta. No assunto de hoje, nós iremos falar sobre trabalho infantil. De acordo com o ECA, é considerada criança a pessoa com idade inferior a 12 anos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. Toda criança e adolescente tem direito à vida, à saúde, à liberdade, respeito, dignidade, família, educação, cultura, esporte, lazer, entre outros direitos. O Estatuto trata da proteção dos direitos fundamentais à pessoa em desenvolvimento e também dos órgãos e procedimentos protetivos, como de adoção, aplicação de medidas protetivas do Conselho Tutelar e também os crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Com a lei do aprendiz, jovens de 14 a 24 anos podem aprender um ofício e aprimorar seus conhecimentos. Dos 16 aos 18, as atividades laborais são permitidas, desde que não aconteçam das 22 horas às 5 da manhã, não sejam insalubres ou perigosas e não façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil. Nos faróis, crianças vendem balas, bombons, carregam isopor pesado com água, quem nunca viu? Tem ainda o guardador de carros, o guia turístico, o menino manuseando a enxada cortante no roçado, o engraxate e a irmã mais velha que cuida do caçula e faz a faxina pesada enquanto a mãe trabalha. Aqui com a gente, o meu amigo Carlos Júnior Churra, de São Paulo, educador popular na ONG Santos Mártires, conselheiro de Direito à Criança e Adolescente de São Paulo, consultor em Direitos Humanos, e o meu amigo André Torres, do programa Café com Macaxeira, de Recife, Pernambuco. Ele é conselheiro tutelar já pelo 4º mandato. Olha, tem bagagem, hein? Membro do PPCAM. E para falar sobre esse tema, que é um tema tão debatido nos meios de comunicação, né? Mas aí que muita gente ainda não acordou para o fato. Como é que a gente pode ajudar hoje a combater o trabalho infantil de uma maneira bem mais clara? Eu acho que uma das formas da gente começar a combater o trabalho infantil, primeiro é colocar essa discussão na agenda das pessoas. As pessoas precisam entender e reconhecer que qualquer forma de trabalho a uma criança ou a um adolescente pode atrapalhar o seu desenvolvimento físico, emocional, psicossocial, entre outras questões. A gente vai colocar essa agenda na cabeça das pessoas. E o segundo ponto também é ter políticas de renda, porque quando uma criança trabalha, a gente entende que é a necessidade da renda. E atrás daquela criança sempre tem um responsável, tem alguém que tem uma família, tem alguém que pode cuidar dela. Então, você precisa gerar renda para que essa família, ter política de renda, de transferência de renda, de emprego, né, de formação também, para que essas famílias possam cuidar desses meninos e meninas, também terem renda para trabalhar, e essas crianças tenham políticas também, como uma educação de tempo integral de qualidade, você tem estrutura para que esse menino e essa menina possa ficar em espaços com seus direitos resguardados, e essa família ter a renda ali para manter a sobrevivência. Então eu enxergo que é uma das formas que a gente pode aí, de fato, combater, são a partir de políticas públicas permanentes, tanto para os responsáveis daquela criança e adolescente, como também para aquele menino e para aquela menina. Entendi. Então daí você vê que políticas públicas, né, é prioridade na vida de crianças e adolescentes, de todas as famílias, na verdade. Muita, porque do jeito que está hoje, a gente tem visto cada vez mais a gente vive desmontes, né? Então a gente precisa investir cada vez mais em políticas públicas, né? Verdade. E você, André, o que você acha disso? Como é que a gente pode estar combatendo o trabalho infantil? Primeiro, a gente tem que fazer uma retórica e saber que isso é algo que já vem de um processo histórico, embora tenha se agravado nos últimos anos, né? A mão de obra do trabalho infantil surgiu inicialmente na Europa, nas grandes indústrias, né, visando a mão de obra barata, né, a mão de obra que fosse mais fácil de ser explorada, né, o capital visa sempre a exploração do trabalhador, né, em sua grande maioria. E com a criança, com o trabalho infantil, não é diferente. A gente mora num país, certo país de concentração de renda no mundo. Recentemente, em pesquisa que foi divulgada aí, apenas 6 pessoas desse país, eles possuem o equivalente aos 100 milhões mais pobres, né? Aos 50% dos brasileiros mais pobres,
né, 6 pessoas nesse país, ele detém o patrimônio, a riqueza equivalente a 100 milhões de pessoas. Então, a desigualdade social, eu acho que é o principal princípio que nós temos na exploração do trabalho infanto-juvenil, né? Sem contar, e como eu falei antes, existe uma cultura em que a criança trabalhando, ao menos não está vulnerável a outras situações, de recrutamento, seja ele pelo tráfico de drogas, exploração sexual, que, no meu ponto de vista, isso é um leve engano, né? Carlos coloca bem quando fala da questão dos programas de transferência de renda. Nós temos um Bolsa Família que justamente o que ele visa, principalmente, né, o eixo central do programa Bolsa Família é garantir a criança e o adolescente na escola, né? Existem as condicionalidades, a principal dela é colocar a vacinação em dia, né, e garantir que a frequência, matrícula e frequência obrigatória de crianças e adolescentes em escola, né, visando combater a evasão escolar e automaticamente outras violações de direito. Dentre elas está a exploração do trabalho infantil. Isso nós estamos falando da camada da sociedade que é menos favorecida, porque a exploração do trabalho infanto-juvenil, a exploração do trabalho infantil, ela ocorre também em outros setores da sociedade, mas de forma diferente. Tu colocou muito bem aí, Viviane, tu elencou alguns serviços que são prestados. Vendendo água mineral de semáforo, engraxate, só que tu esqueceu de uma, que eu acho que essa que eu vou te falar em todos os municípios existem, ou se não, nessa maioria dos municípios, que são os zeladores de cova. Né? A gente vê muito isso na semana do dia de finados, 2 de novembro, a exploração aumenta bastante, né, com essas crianças e adolescentes que estão dentro de cemitérios, zelando cova em troca de dinheiro. E se exposto a várias outras situações, né, que a exploração sexual é uma delas também, desses adolescentes, crianças e adolescentes que estão mais vulneráveis nas ruas, né, e nos seus trabalhos. Verdade, meu amigo. Olha, é bom até a gente explicar o que é o trabalho infantil, né? Tem muita gente escutando a gente agora, sociedade, comunidade, nosso vizinho, todo mundo precisa saber o que é de fato esse trabalho infantil. O trabalho infantil é toda forma de trabalho, realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, o trabalho é proibido para quem ainda não completou 16 anos, como regra geral. Quando realizado na condição de aprendiz, é permitido a partir dos 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre ou atividades da lista TIP, piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos incompletos. Então, até os 13 anos, gente, proibição total. Entre 14 a 16 anos, admite-se uma exceção, trabalho na condição de aprendiz. Entre 16 e 17 anos, permissão parcial. São proibidas atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas, né? E haja vista que tais atividades são prejudiciais à formação intelectual, psicológica, social e ou moral do adolescente. Não é isso, meus amigos? E também tem no Estatuto da Criança e Adolescente, a partir do artigo 60, quando fala aí do direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Dá uma olhadinha lá, porque aí ele vai explicar tudo isso que eu estou falando agora. 60, 61, 62, não é isso? O 62 que estabelece, né, o que é aprendiz, que na sua formação técnico profissional ministrada, né, e normatizada através da lei da diretriz básica da educação. E também o artigo 402 e diante, né, que fala sobre o da CLT, que a gente tem que elencar também aqui essa CLT, que fala da questão da legislação trabalhista, que normatiza todo o trabalho aqui, né, seja de adolescentes ou de pessoas maiores de 18 anos. Eu queria completar com o artigo 70. Eu sempre falo do artigo 70 do ECA, porque muita gente vai passando e esquece, né? Porque... É dever de todos, né? Exatamente. A gente está na rua, está vendo a situação, por que não denunciar? Né? O artigo, porque não, é um dever. Porque quando eu vou lá no artigo 70 e falo que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente, prevenir,
não quer dizer que tem que esperar acontecer. Não, na prevenção, né, viu lá o movimento, sim, tem que denunciar. E aí a gente pode fazer a denúncia aí pelo canal do Disque 100. O ramo do trabalho hoje que cresce é o trabalho informal, né? A informalidade. E a informalidade, consequentemente, leva a outras coisas, né? A população em situação de rua, a desigualdade leva a outras coisas, né? Como a população em situação de rua só aumenta, né? A experiência que eu estava relatando aqui, que eu tive em São Paulo mesmo, em 2018, já naquele ano estava uma crescente e agora nem se fala. Então, assim, muita gente que, inclusive, trabalha, mas não tem condições de sequer. E hoje está morando literalmente na rua. A pandemia também colaborou bastante para isso. A crise econômica que assolou o nosso país. Então, assim, eu estava falando que em Recife, diariamente a gente recebe denúncias constantes de situação de exploração do trabalho infantil. E aí a gente aciona a rede, que poucas pessoas sabem do papel do serviço de abordagem social, que está lá na assistência social. Fala sobre isso, exatamente. A gente provoca, esclarece ao pessoal que existe todo um mapeamento da área. Requisita, né? Requisita o serviço, que às vezes as pessoas não sabem, aí o conselheiro tem esse poder de requisitar. Nossa atribuição não é executar, e sim requisitar. Né? Nós não executamos a abordagem social, nós absorvemos as denúncias que chegam ao conselho e nós encaminhamos aos devidos órgãos de acordo com suas prerrogativas, né? Existem também as irregularidades que são constatadas em empresas mesmo formalizadas. Então, assim, a orientação é procurar a Delegacia Regional do Trabalho, né, no território, né, e realizar a denúncia, seja ela de forma oficial ou de forma anônima mesmo, porque muita gente às vezes não quer não quer divulgar quem está fazendo a denúncia, né? Então opta pela questão do anonimato, né? E o próprio Ministério Público do Trabalho também, que fiscaliza alguns campos de trabalho, né, após as denúncias provocadas. É isso. Carlinhos falou ainda agora também, né, Carlinhos, sobre colocando questões culturais, porque eu sei que existem mesmo, né? Então, acho que esses aspectos culturais, eles acabam totalmente influenciando no dia a dia, né, da vida do cotidiano, que faz aquela criança deixar de ir para o ambiente escolar até para ir trabalhar, até pela necessidade de sobrevivência. Porque é isso, independente do trabalho infantil, né? Tipo, o André me colocou para pensar aqui, agora lembrando aqui do dia 2, no cemitério, aquele monte de criança lá tampando lá com as covas. É verdade, mas a gente tem outra forma de trabalho para gerar renda. Por exemplo, o tráfico é uma forma de trabalho infantil e, no meu caso, na minha concepção. Então, sobre todo esse contexto, né? Então, a ausência de uma escola que seja acolhedora, mas não vai ser a escola que vai ser a única responsável pelo cuidado e atenção a essa criança e esse adolescente. Porque eu acho que a escola vai dar conta de tudo, né? Tipo, volta às aulas, acaba a violência, não é isso? Precisa de um contexto de serviços, de políticas públicas integradas para dar um olhar para esse menino, para essa menina. Porque a escola vai virar um espaço que ele vai conviver. E não só a escola, mas pode ser outro tipo de serviço que ele vai garantir a convivência. E assim a gente vai ter esses direitos assegurados. E aí o trabalho, junto àquela questão que eu falei das políticas ali bem articuladas, a educação vira a prioridade do que o trabalho para a sobrevivência. O André, a gente pode bora falar um pouquinho sobre essas consequências de um trabalho infantil. Primeiro tem o impacto intelectual, né? A criança, quando está vulnerável ao trabalho infantil, consequentemente, ela deixa de frequentar a escola. Né? Em sua grande maioria, ela deixa de frequentar a escola. A escola deixa de ser atrativa, né? Como o Carlinhos falou agora, né? Deixa de ser atrativa para ela. Tá na rua, ganhando dinheiro. Exato. E assim, pode ter também algum dano físico, né? Ou psíquico, psicológico para a vítima da exploração do trabalho infantil. Porque pode estar à mercê de acontecer algum acidente. Sim. A criança ou o adolescente que está sendo explorado, né? Sem contar, no caso de ambos os sexos, a vulnerabilidade que eles ficam à exploração sexual. Né? A gente sabe que por trás da exploração do trabalho infantil, por trás da situação de vulnerabilidade, existem outras questões.
que é o aliciamento por conta do tráfico de drogas, o aliciamento por parte da rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, tudo isso é o impacto que tem na vida dessas crianças e desses adolescentes, né? E a gente, assim como cidadãos, nós temos um dever, a sociedade tem um dever, né? Qual a orientação que eu dou às pessoas? Que não colabore, porque às vezes você pensa que está ajudando aquela criança ou adolescente que está num semáforo limpando um vidro, vendendo uma bala, que está no metrô, que está no transporte público coletivo, né? Vai contratar o serviço de uma criança ou adolescente de forma irregular. Você colabora com a situação dele de vulnerabilidade. Uma das coisas que me chama muita atenção, muita mesmo, é a questão dos meninos que estão em situação de trabalho no tráfico, por exemplo, né? E eles se comparam também com os meninos que estão em situação de semáforo, vendendo de semáforo, porque eles falam, pô, tio, tu acha que eu vou ficar no semáforo vendendo balinha, que eu ganho muito mais e muito mais rápido? Ele enxerga que ali a vida dele, o atestado de óbito dele está quase assinado, infelizmente, né? Porque ele não é considerado um cidadão, né? O Estado esquece daquele menino e vira um alvo para ser vítima de uma violência, de um assassinato, muitas vezes é cometido pelo próprio Estado. Então, e políticas públicas necessárias, eficazes, não chegam nessa pegada. Então, a dica que eu dou para todo mundo, para a gente pensar um pouco no caso desse, estar perto de muita gente todo dia, né? E as pessoas não observam. Aqui você vê, tem a feira, né? Em São Paulo as feiras são muito práticas, né? Mas tem lugares que eu já fui que a feira tem aquele monte de adolescente vendendo couro e tudo mais. Então, primeira coisa, como já foi falado aqui, não se omita em denunciar. Denunciar é você também contribuir, até porque a própria lei fala que é responsabilidade de todos. O segundo ponto é que a gente também, quando vai ver uma situação, a gente nunca acha com preconceito, a gente já vai com pré-conceito, já julga. A gente não conhece aquela história, a gente não conhece quem é aquela criança ou aquele adolescente que o coloca naquela situação, ou por que ele está ali. Importantíssimo que, de repente, a assistência social tome uma atitude, né? A assistência social comece a divulgar mais o telefone dela, porque eu não vejo. Em cada cidade que eu vou, né, ministrar palestras, eu não consigo ver um telefone à vista da assistência social, de repente, para que eu possa ligar direto para a equipe de abordagem de rua, porque essa equipe de abordagem de rua tem um diálogo técnico que, por exemplo, eu não vou ter. E dali já sai ali com todos os dados, né, da criança ou do adolescente para poder resolver a situação, não é verdade? Exatamente, querida. Tem outras questões também. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sei como é que está funcionando aí em São Paulo, mas em Recife, por conta da pandemia, as escolas estão funcionando, né? Até semana passada, a grande maioria, aulas remotas, aulas online. Então, assim, a população em situação de rua, né? Primeiro, na verdade, nem precisa estar em situação de rua. Nem todo mundo tem acesso a um equipamento de computador ou algum celular e internet que garanta o acesso a eles para a aula, né? E essas crianças que estão na rua trabalhando, né, eles estão abdicando de estudarem para ficar na rua, garantindo o sustento dos seus pais, garantindo o seu sustento, porque há pessoas que colaboram para isso. Concordo contigo, Carlinhos, quando fala da questão da assistência. O número aqui, quer dizer, o número de todo o país está crescendo tanto, eu acho que a assistência, o serviço de abordagem social, não está conseguindo dar conta do que vem ocorrendo. Os números são alarmantes. O que nós tínhamos pontualmente em épocas festivas, né? Hoje nós temos diariamente. A gente não pode esquecer, André, que é o contrário, né? Não é a criança e o adolescente que tem que prover o alimento para dentro de casa. A gente está esquecendo aí do artigo 21 e 22, que é importantíssimo, né? Que coloca responsabilidade de guarda, sustento e educação. E educação dos seus filhos. Falar para vocês que o ECA ele é considerado um marco da proteção da infância e tem como base a doutrina de proteção integral.
reforçando a ideia de prioridade absoluta, inspirado pelas diretrizes fornecidas pela Constituição Federal de 88, que determina que haja prioridade absoluta na proteção da infância e na garantia de seus direitos, não só por parte do Estado, mas também da família e da sociedade. Você é responsável também. Aqui comigo, Carlinhos Churras e o meu amigo André Torres. Um de São Paulo, outro de Recife e eu aqui no Rio de Janeiro. Para finalizar, e é isso, gente. Vamos ficando por aqui nosso podcast para vocês. Até o próximo episódio. Grande beijo!